Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Com muita satisfação, que em meu nome, de toda a equipe do Gotas do Infinito, a gente está acolhendo a pessoa que vai nos falar hoje, aqui, a doutora Irevan, e o tema que será abordado hoje é sobre emoções e obesidade. Ela é uma médica homeopata, então, ela tem um conhecimento vasto em homeopatia também, com seus pacientes, mas como ela usa e gosta muito também dos florais, ela vai procurar fazer um link entre as emoções com a homeopatia e depois a gente vai ver as emoções com os florais. E vamos estar, então, lançando hoje essa fórmula floral, emoções e obesidade. E também teremos depoimentos de algumas pessoas que já estão fazendo uso. Tem um depoimento que me foi passado por escrito, que eu vou ler, mas tem pessoas aqui que estão presentes, que já foram tomando essa fórmula para apresentar para hoje para a gente os resultados. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos acolher com uma salva de palmas a doutora Irevan. Eu vou passar aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, assim, antes da gente começar, fazer o nosso esquenta aqui, a Terezinha, em primeiro lugar, agradecer o convite da Terezinha, da Silvana, de toda a equipe do Gotas, pela abertura, parabenizar. Eu já vi em várias rodas de conversa, são ótimas, são bem interessantes mesmo. A gente sai daqui pensando, refletindo as nossas atitudes e tomando até algumas decisões importantes. Assim, eu, pelo menos, quando venho num evento desse tipo, eu procuro fazer esse tipo de movimento interno. E, para a gente começar efetivamente, então, a Terezinha já me apresentou, então, eu estou Irevan, eu estou médica do trabalho, médica sanitarista e médica homeopata, E a gente está a várias outras coisas, Então, eu queria assim, que vocês falassem, eu vou passar agora o microfone, aí vocês, que nem a Terezinha já explicou, vamos falar no microfone? O seu nome, o que faz, enfim, como está. Pode ser? Pode. Então, pronto. Meu nome é Dani Firpo, sou terapeuta reikiana e floral, atuo em Balneário Camboriú, tenho espaço, e o objetivo é estar multiplicando essa roda de conversa lá na cidade. Obrigada. Legal. Boa tarde, meu nome é Priscila, Priscila Póvoas, eu sou advogada, tenho escritório em Itajaí, e eu vim Legal. participar para compreender um pouquinho do tema, tá bom? Legal, seja bem-vinda. Eu sou Eliane e sou naturopata e trabalho com várias terapias naturais. Que legal. Eu sou Dulce Pinheiro, sou psicóloga, psicoterapeuta, sou gordinha também, que acho que é importante, e trabalho com grupos de mulheres e acho que vai ser muito rico, assim, porque acho que a questão desse tema é tão atual, pela saúde e pela estética que todo mundo anda buscando, Mas, bom, não vou falar muito, já me apresentei. Oi, eu sou Zélia, e eu sou editora, e sempre trabalhei também com massagem, com yoga. E pela minha vida toda eu praticamente só usei homeopatia. E meu filho também, só homeopatia. Levei meus pais para a homeopatia. Então, minha estrada com homeopatia é muito longa, Adoro tudo que se fale de homeopatia, de florais, que eu também já tomei, já usei. Oi, meu nome é Delise. Eu tenho uma loja de produtos naturais no centro, aqui de Florianópolis. Estou introduzindo várias linhas de suplementos e agora falta o floral, que eu escolhi Gotas do Infinito. Puxa, que legal. E estamos terminando um curso, eu e a minha filha, que trabalhamos juntas, e nós pretendemos atender com a indicação desses florais. Minha formação já é da área de saúde, eu sou nutricionista, fiz vários cursos de terapias holísticas, Puxa, que legal. Então, vai agregar muito o nosso trabalho lá. Que legal. Vai lá, Vitória. Oi, meu nome é Vitória, eu sou filha da Dulce. Eu estudo administração
E a minha vida inteira também, a minha mãe sempre foi muito fã de homeopatia e florais, então é uma coisa que me interessa bastante. E é isso. Boa tarde, meu nome é Adriana. Eu estou me formando agora em massoterapia e também aplicando os florais junto, né, para ajudar nas emoções. E vim conhecer a parte das emoções e a obesidade também, que é bem interessante. Seja bem-vinda. Meu nome é Cláudia, eu sou secretária executiva e eu já fiz diversos cursos nessa área, é o que eu gosto mais é de fitoenergética, fitoterapia e florais, né? Então, assim, os meus cursos são todos nessa área e eu estou aqui também porque eu sou gordinha, né? E eu quero dar um jeito nisso. Boa tarde, meu nome é Mayra e estou aqui pelo tema mesmo, né? Porque do mesmo idem as outras, sou bem cheinha e está com um pouco de dificuldade de emagrecer. Meu nome é Leuzi, conheci Gotas num encontro muito especial com a Silvana e depois conheci a Terezinha. Comecei a participar das rodas e sempre me interessam os temas. Estou fazendo o curso do Florais e é uma coisa que está bem no meu objetivo de trabalho. Obrigada. Bacana. Eu sou Zeula, irmã da Leuzi, e estou aqui por ela e por mim também, lógico. E sou usuária já há algum tempo. Desde que ela conheceu o Gotas de Infinito, ela começou a levar para mim. Então, há muito tempo já que eu estou fazendo uso. E é muito bom. Bacana. Eu sou o Rodinei, sou aposentado, sou reikiano e estou aqui para aprender. Tá? Opa. Quer se apresentar também? Não. Eu sou Rita, funcionária pública e terapeuta floral, e no momento desenvolvemos um trabalho com comunidades carentes com os florais Gotas do Infinito, atendendo crianças numa localidade e idosos em outra. E muitos deles, tanto crianças como idosos, estão com problemas em suas emoções, acarretando na obesidade. Então, vim buscar um pouco mais de informações para poder auxiliá-los. Que legal. Eu sou Isabel Cristina. Quer dizer, eu sou, não, estou, né? Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com desenvolvimento transdisciplinar e humano, né? Transdisciplinar. E nas terapias de cromoterapia, radiestesia, eu sou taróloga, numeróloga também, terapeuta floral, cromoterapeuta, aromaterapeuta, euta, mais outra euta, né? Mais outra euta. Bruxa, para variar, assim, só para, né, botar tudo num caldeirão só. Tenho colaborado com a Terezinha em alguns trabalhos aqui do Gotas e fui uma das primeiras pessoas a usar e ter o kit completo do Gotas quando foi lançado. Então, eu acompanho isso já há uns 8 anos, né, Terezinha? 7 anos. Então, desde o tempo que tem Gotas do Infinito, eu estou junto. Antes, né, a gente se conheceu antes. E eu tenho alguns resultados tomando a fórmula. Então, posso falar depois, no momento adequado. Que legal, tá. E, assim... pelo uso dos florais, a gente conhece, sabe? E eu gostaria muito de indicar. Então, como eu tenho o meu uso, é muito pouco para quando a gente faz uma experimentação, né? É melhor ouvir outras pessoas e aí você poder falar de outras pessoas também, né? Claro. Então, e eu gosto muito de homeopatia. Criei meus filhos com homeopatia. Assim, sou muito, assim, como é que eu vou dizer? Adepta. Né? Então, é muito bom poder ouvir sobre isso. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Legal. Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou massoterapeuta, reikiana e terapeuta floral. Né? E faço a utilização dos florais no meu dia a dia. Né? Tenho clientes que também fazem tratamento comigo, mas nesse momento eu não divulgo tanto por causa que da parte onde eu trabalho, né? Onde eu trabalho não tem como estar misturando muito, que é mais a área da estética. Mas toda cliente que sabe que eu sou terapeuta floral acaba sempre encomendando um floralzinho, acaba sempre querendo saber mais, né? Então, eu estou aqui hoje até porque o assunto é bem interessante, a questão da área da estética, né? Hoje eu trabalho muito com mulheres que a parte da obesidade sempre tem a ver muito questão também das emoções. É o que a gente vê muito no nosso dia a dia. Então, acho que é um assunto bem interessante hoje. Eu sou Terezinha, sintonizadora dos florais,
e juntamente com a Silvana, a gente já está nessa empresa há 7 anos a público, né? E temos criado muitas fórmulas e contado com o apoio de muitas pessoas maravilhosas, né, que têm nos dado apoio ao longo desse tempo. Então, hoje, mais uma roda de conversa com bastante pessoas, né? Muito feliz por isso. Legal. Meu nome é Gabriela, não sou terapeuta, mas interessada pelo assunto, então vim escutar um pouquinho. Seja bem-vinda. Meu nome é Joana, eu sou formada em administração e uso os florais, conheci através da minha mãe, da Leuzi, e vim aqui pelo interesse no tema também. Perfeito. O microfone pode ficar... Agora eles vão... Bom, então acho que todo mundo agora se apresentou minimamente, né? É claro que se a gente fosse falar da gente, ou se a gente fosse fazer uma consulta homeopática, a gente ia ficar 1 hora com cada um de vocês, né? Ou para indicar os florais, para a gente poder entender um pouquinho, minimamente, quem é esse ser humano que está na minha frente. Então, por isso que eu falei, né? Eu estou, né? Então, eu não sou o meu nome, eu não sou a minha profissão, né? Eu sou muito mais do que isso, né? Por isso que eu falo que eu estou. E também incorporando a questão da impermanência, né? Que a impermanência é uma coisa muito importante na vida da gente. A vida da gente é impermanência, né? Quem aqui ainda não viveu essa sensação, né? Eu, pelo menos, já vivi algumas vezes. Mas a gente tem sempre que buscar alguma coisa para nos equilibrar diante de tantas emoções. O tema de hoje, assim, ó, eu vou até... me desculpar com quem falou que estava mais cheinha, que estava mais isso, mais aquilo. E eu já vou começando a explicar algumas coisas, assim, conversando com vocês. Quando a gente... Quando a gente fala de obesidade, não tem como a gente não falar sobre as emoções, né? E aqui a gente trouxe, o tema é bem isso mesmo, são contribuições da homeopatia e do floral. Então, eu sinto lhe frustrar, mas assim, ó, nem homeopatia, nem floral, nós não estamos aqui pretendendo nem divulgar e nem vender a ideia de que essas 2 terapias vão fazer alguém realmente ficar magrinho do dia para a noite. Não é assim. Tá? A obesidade ela é um conjunto de fatores, nós vamos conversar sobre isso agora. Tem até nutricionista ali, eu não vou entrar no aspecto nutricional, tá? Nós vamos ficar bem na emoção mesmo, porque é isso que importa para nós, que a gente entende que se eu estou dentro de um corpo equilibrado, minimamente equilibrado, porque o equilíbrio também não existe, sinto frustrar-lhe pela 3ª vez, a tendência da gente adoecer, ou de a gente adquirir determinadas condições, tanto ser magrinho demais, ou estar acima do peso, ou estar obeso mesmo, a tendência disso é diminuir bastante. Tá? Então, eu já vou começando a dizer isso para vocês. Agora, a minha amiga ali vai me ajudar aqui. Opa. Ah, aqui. Opa. Pronto. Ela está me ajudando aqui no... Eu trouxe algumas coisas assim, eu não sei se vocês querem que eu vá falando. Cadê o microfone? Está ali, né? Tá bom? Tá. Mas a hora que vocês forem falar, o que eu vou pedir para vocês? Só levanta a mão para a gente ter o microfone, porque que nem a Terezinha falou, a intenção dessa roda, ela não só ficar aqui, mas ela vai ser divulgada em outros lugares. E sem microfone a gente não consegue ouvir. Acho que pode ficar contigo. Eles levantam a mão, pode ser? Então tá, combinadíssimo. Então, o que a gente... Aquilo que eu falei para vocês, a homeopatia para perda de peso ela é uma opção, mas aqui ninguém vai estar dizendo que ela vai, por ela só, tá? Que nem os florais, né? Acarretar a perda de peso de um momento para o outro, que ela vai acarretar talvez algumas mudanças interiores, e aí nós vamos conversar sobre cada uma delas nessa tarde de hoje. Eu tenho 1 hora, a hora que for assim, tá? Aí depois a Terezinha vai falar especificamente sobre a fórmula, tá? A fórmula que eles desenvolveram, né? Por quê? Porque tem hábitos alimentares, porque tem a questão da atividade física, porque tem a própria questão genética.
Então, ninguém é magrinho ou gordinho, vamos por assim dizer, acima ou abaixo do peso, praticamente porque quer. Claro, a gente sabe que tem as questões individuais que a gente nunca vai fugir, que é a questão da escolha. Mas tem uma questão também que tem a ver com dieta, com exercício e com a própria hereditariedade. Se eu venho de uma família de gente que tem sobrepeso e tem os hábitos alimentares também que levam a isso, dificilmente eu vou conseguir fugir desse rol de problemas, né? Vamos ver se eu aprendi. Aprendi. Então, aqui, na homeopatia não existe um medicamento único, vocês vão ver que são vários. Quando eu comecei a preparar, eu até preparei, nossa, deu 50 slides, aí a Silvana brincou comigo, né, que a gente é amiga desde a infância, aí ela disse, nossa, Irevan, se tu falar sobre isso tudo, nós vamos ficar aqui. Eu disse, pois é, eu já estava assim, né, querendo dar uma aula da matéria médica de homeopatia, são mais de 1000 medicamentos, tá, gente? E assim, dentre esses, 150 são os principais, e a gente trabalha com 12, 25. O que a gente falava que com 50 medicamentos homeopáticos, tu trata toda e qualquer doença. Mas, olha, para dominar esses medicamentos não é assim também de uma hora para outra. Tá? Então, vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas, mas eu não vou ficar me detendo a cada medicamento, porque senão a gente não sai daqui hoje. Então, a principal coisa, o que é? Perder peso e a própria dieta, né? Agora, às vezes, a pessoa está fazendo uma dieta incrível, está fazendo caminhada, está fazendo um monte de coisa e não perde peso. Ou não ganha peso, né? Hoje nós vamos falar só da obesidade, tá? Mas tem gente também, eu lembro, eu quando era menor, eu fazia dieta de engorda, né? Porque eu queria engordar. E não tinha jeito de engordar. Claro, a minha magreza tinha a ver com outras coisas, né? Com a minha ansiedade, então eu não comia, e assim ia indo, né? Então, para a obesidade, a gente pode falar exatamente a mesma coisa. Às vezes a pessoa faz tudo certinho. Eu já vi dieta vegetariana, gente que chega no meu consultório com dieta vegetariana, e aí eu pergunto o que é, está tudo certinho. E está fazendo exercício e não perde peso. A outra vem com uma dieta ultramoderna, que é aquela que mistura tudo, tarará, tarará, não perde peso. A outra só toma aqueles shakes, né? Os shakes da vida, não vou citar nenhuma marca, tá? E não consegue perder peso também. E agora a gente sabe que tem uma famosa dieta, que agora é a dieta da proteína. Agora essa é a da moda, tá? Do Dr. Duncan, né? E essa é a bola da vez, tá? Tenho vários amigos, pacientes e médicos também, que fizeram essa dieta. Uns perderam peso, incrivelmente, só comendo proteína. É o gosto de cada um, né? Eu não tenho esse perfil, né? Mas, enfim, eles tinham. Fizeram. Dos 5, 2 perderam peso e 3, o peso continua inalterado. Então, para mim, isso aí já é só esse dado já é bastante significativo para eu dizer, basta só exercício e dieta, que nem fala na televisão, que nem a gente vê aquelas modelos lindas, famosas, né? Bem toda assim, e os cabelos que a gente quer ser igual, né? Mas que droga, não consigo, né? Mas é claro, não vai conseguir, nem tem, né? Mas é claro, por trás daquilo tem um monte de outras questões envolvidas. Elas não fazem só isso, elas fazem mais um monte de outras coisas, né? E com certeza a emoção está envolvida nisso. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Por que uns perdem peso e outros não? Mesmo fazendo tudo direitinho, tudo igualzinho. Então, a gente vai ver que tem algumas... por exemplo, aqui eu trouxe, né, a dieta vegetariana, que é ótima, né? Mas até se a gente comer fruta demais, a gente pode desenvolver o quê? Diabetes, por conta da frutose. Porque a diabetes é a diabetes, que é o problema de açúcar, né, a glicose, a frutose, que é um tipo de açúcar que tem nas frutas, também pode levar a diabetes. Então, para a gente ter ideia, gente, tudo que é demais é demais. Pronto, não tem outra palavra, né? Então, tudo com equilíbrio. Essa é a dieta do momento, né? Então, é comer... eles dizem, né, comer bastante, tomar bastante água, isso, comer bastante proteína, né? Então, olha só, carne, ovos e gordura. Para eles, a gordura está liberada, tá? Eles têm toda uma explicação, assim, eu não vou entrar no mérito da dieta, a nossa nutricionista depois, se quiser explicar para nós a diferença entre uma e outra, tá? Mas tem lógica, tá? Tem lógica dentro da medicina e da saúde, tem toda uma lógica. Agora, tem gente que consegue emagrecer com isso, tem gente que não. Por quê? Porque nós estamos aí, né? Acho que para perder peso, a gente tem que ver outras
outras questões, né? O que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. Então, um erro muito comum é comer pouco. Então eu vou comer bem pouquinho para tentar emagrecer. Não, gente. O organismo da gente ele é muito inteligente. Se eu como pouquinho, o que ele vai fazer? Ele vai sentir, exatamente, ele vai sentir que tem pouco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai guardar. Vai guardar para reservar para a hora que eu precisar. E, geralmente, para onde que vai? Para um músculo novo chamado pânceps. Né? E aí acumula tudo, principalmente nós mulheres, né? Que acumula aonde? A famosa gordura abdominal, né? Então, é um erro muito comum que a gente faz. Não dormir o suficiente, deixar de comer com certa frequência, deixar de comer coisa gostosa. Eu sou totalmente contra. Porque todo mundo fala, tudo que é bom, como é que é? Engorda, né? Imoral, ilegal ou engorda, né? Vou ficar só com a parte do engorda, tá? Eu acho que a gente tem que comer o que a gente gosta, sim. Eu, por exemplo, eu adoro fruta, verdura, então se eu comer um pratão de fruta, para mim... Agora, de vez em quando eu como doce, sim, por que não? De vez em quando eu saio um pouquinho da minha... Final de semana, tá? Eu saio um pouquinho da minha dieta, dos meus hábitos que são bem saudáveis, para também... Por quê? Porque, senão, até uma vez, aqui a pessoa está até aqui nessa sala, ela me disse, Irevan, a gente sempre compensa em alguma coisa, e comer é muito prazeroso. Se tu está insatisfeita contigo mesmo por alguma razão, seja no amor, seja no trabalho, onde é que for, tu tá sem nada, que desgraceira de vida, né? Então, vou comer, né? Algum prazer eu tenho que ter. Então, às vezes, eu desconto, vou buscar esse prazer secundário, né? Através da alimentação. Né, Dulce? Sim. Não sei se pegou? Pegou, tá. Que mais? Degustar, quer dizer, tudo que se come, né? Evitar líquido na refeição. Aqui é tudo coisa que vocês já sabem, tá, gente? E exagerar na mastigação. Por quê? Para tu informar para o cérebro o grau de satisfação psíquica do alimento. Porque se tu não mastiga, se tu engole tudo rápido, o cérebro ele é tão inteligente que ele acha o quê? Não estou satisfeito ainda, eu vou comer um pouquinho mais. E aí esse pouquinho mais é que passa. Aí depois que tu come, vem aquela culpa, né? Por que eu comi, né? Ontem mesmo me aconteceu isso. Eu comi até uma coisa vegetariana muito boa, mas ela estava muito maçuda para o meu gosto. E aí eu comi e disse, putz, mas para que eu fui, mesmo sendo vegetariana, mas assim, né? A gente acaba comendo coisinhas a mais, né? Então, essas dicas aqui ficam só para a gente, para ter o nosso pontapé inicial, para depois a gente começar a rodar o microfone, né? Então, aqui, não existem medicamentos homeopáticos específicos para a doença, e sim para o doente. Então, a gente já tem que entender isso aí. Eu acho que nem os florais, né, Terezinha? A gente não vai tratar as pessoas ou o indivíduo, né, em si. Eu vou tratar, sim, o momento que aquela pessoa está. Quem aqui, quando chegou, tirou uma cartinha e tomou uma gotinha ali? Todo mundo, perfeito. Todo mundo fez a lição de casa, né? Perfeito. Isso é para quê? Agora eu vou sair daqui já com a minha... Eu tirei vida nova, tá? Eu já vou sair daqui com a renovada totalmente? Não. As coisas vão... são aos poucos, né? Que elas vão sendo digeridas e degustadas dentro da gente, né? Então, eu vou ter que estudar, questionar bem esse paciente que está na minha frente. Por isso que a consulta homeopática... Aqui todo mundo já fez alguma vez alguma consulta homeopática? Maioria já. Só 2 que não? Legal. Então, talvez, assim, para a maioria, então, a maioria das coisas que eu vou falar aqui não vai ser muito segredo, mas para quem nunca se consultou com o homeopata, pode ser um pouquinho diferente. Porque eu não vou perguntar de doenças para vocês. Eu vou perguntar de como vocês estão. Quem tu és? Me fala um pouquinho da tua vida. Como é que é o teu sono? Como é que é a tua alimentação? Como é que tu gosta mais do quê, assim? Gosta mais do frio, do calor, da montanha, da praia? Como é que é a tua relação com a tua família? Como é que é a relação com o teu esposo? Como é que é a relação com o teu trabalho? Eu falei, mas ela é médica, ela não está me falando nada de doença, mas que coisa estranha. É claro que, consequentemente, eu tratando a pessoa, eu vou tratar a doença que aquela pessoa tem. Mas, principalmente, a homeopatia ela visa aquilo que eu falei, tentar estabilizar a energia vital para que tu mesma consiga ultrapassar aquela dificuldade daquele momento.
Porque a gente, a cada momento da vida, vai tendo uma dificuldade diferente, né? Que bom, né? Estamos vivos. Então, a consulta homeopática, ela é assim, ela é bem diferente, tá? Ela dura mais, as perguntas que a gente vai fazer são diferentes. Às vezes, a gente vai perguntar sobre a doença também, claro, se a pessoa vai lá e me pergunta, ou, por exemplo, se ela vai com a queixa de obesidade, né? Aí eu vou explorar bem essa obesidade, tá? Eu vou explorar bem a queixa do paciente, mas eu vou deixar a doença lá por último. Até nem parece que tu está no médico, né? Porque, apesar de que nós médicos entendemos muito mais de doença do que de saúde, né? De uma forma geral. Tirando os homeopatas, os antroposóficos, os terapeutas de uma forma geral aqui, né? Vocês sim entendem de saúde. Nós não, nós entendemos de doença. Tá? Então, a consulta homeopática ela é bem baseada na saúde e não na doença. E ela tem que respeitar, para ser uma consulta homeopática, ela tem que respeitar esses 4, aqui que eu também não vou ficar me detendo, tá? Esses 4 princípios, que é o quê? A lei da semelhança. Então, a mesma doença que provocou aquele sintoma, eu vou dar um remédio que é aquela doença. Então, é homeo. A alopatia, eu vou tratar pelo diferente. E homeo, eu vou tratar pelo igual. Então, se a tua obesidade foi causada por uma ansiedade, eu vou dar o quê? Remédio para ansiedade. Se a tua obesidade foi causada por uma culpa, eu vou te dar um medicamento de culpa. Se a tua obesidade for causada por medo, eu vou te dar um medicamento para o medo. E assim por diante. Tá? Semelhante. Experimentação na pessoa sadia. Sempre, todo medicamento homeopático ele é testado antes em pessoa sadia. Tá? Isso é uma regra básica. Quando o Hahnemann criou a homeopatia lá, tem uma pequena historinha ali que nós botamos ali para vocês, final de 1700, começo de 1800. Olha como ele era inteligente, né? Eu acho fantástico. Fantástico. Em 1700 ele tem inventado essa terapêutica, né? Não é milagrosa, tá, gente? Não existe milagre, não existe panaceia. Mas, enfim, quando ele criou pensando nisso. Doses infinitesimais, o que é isso? Então, eu vou botar o medicamento, vou testar e vou diluir aquela dose. No começo, até 6 CH, ou quando for na decimal, ainda tem alguma substância ali dentro. Mas passou do 6 para o 12, para o 30, já não tem substância mais nenhuma ali dentro. Ué, então o que tem ali dentro? Tem energia. Por quê? Porque a medicina homeopática, a saúde homeopática, ela trata com energia. O indivíduo equilibrado, a tendência dele é não ter determinadas doenças. O indivíduo desequilibrado, a maioria de nós, desequilibrado no bom sentido, tá, gente? Ninguém é... Sim, eu estou falando no bom sentido, né? Provavelmente pode ter algum sintoma, né? E aqui, o medicamento único. Tem 3 linhas de médico homeopata, tá? Isso aqui só para a gente começar. Tem o unicista, que é o medicamento, que é aquele que dá um só medicamento. Quem já foi no unicista alguma vez? Unicista. Tem o médico... Tu foi unicista, Vitória? Vários. Tem o plularista, que é o que eu sou. Tá? Eu receito mais de um medicamento. Então, eu vou dar um medicamento de fundo, o que a pessoa é naquele momento, mas eu posso também dar outros medicamentos. Tá? E tem o complexista, que é outra coisa ainda. Então, ele vai mais assim. Ó, se a gente fosse fazer um paralelo com os florais, Terezinha, ele iria mais para as fórmulas, tá? Que é a coisa da mistura. Né? Se fosse falar de um vinho aqui, eu diria que ele é uma assemblagem. Ele é uma mistura de uvas, né? Então, esse é o princípio. Se algum dia vocês forem no homeopata, que não demorar 1 hora na consulta, não fizer pergunta estranha, e não tiver isso aqui, não é homeopata, hein? E aí, a gente começa a pensar, a refletir, então, sobre o nosso tema de hoje, né? Aqui, eu acho que todo mundo já deve ter visto esse slide. Eu acho ele fantástico, eu passo para quase todo mundo. A minha família já para de passar isso, né? Ou os meus amigos, ou então os meus pacientes, que às vezes eu sempre costumo deixar o zap para os pacientes, porque às vezes acontece alguma intercorrência, né? E aí a pessoa vem me dizer, né? Ai, mas eu tenho, né, diabetes. Aí eu vou lá, começo a perguntar, mas e como é que está a tua vida, né? Tua vida, ela é doce? Como é que está a tua vida em termos de doçura, né? Ou ela está com uma amargura profunda, ela tem uma dor profunda que ela nunca olhou para aquela dor. E a gente começa a mexer naquela dor e a dor melhora. O Rubem Alves tem uma passagem num dos livros dele que ele fala sobre hipertensão arterial. Ele era hipertenso, ele não sabia, ele brigava muito com a pressão arterial dele. Até um dia que ele resolveu fazer as pazes com a pressão arterial dele, descobriu que ser hipertenso, quer dizer, pessoa que tem muita tensão
Está muito nervoso, né? E realmente ele fez a técnica do espelho, olhou para si mesmo e descobriu que realmente eu estava muito tenso, por isso que eu tinha a hipertensão. E a hipertensão é uma doença como outra qualquer, e eu estou brigando contra ela. Quando ele resolveu ficar amigo da doença dele, outro princípio que eu acho bem legal, ele ficou amigo da doença, ele começou a entender e ele começou a se tratar muito melhor. Então, a gente tem que ser amigo da nossa doença. Porque se a gente provocou e se a gente que vai curar, deixa eu embalar essa minha doença aqui. Deixa eu olhar para ela. Porque, muitas vezes, ela está escondendo algum sintoma. Então, eu falei do diabetes, eu falei de hipertensão, mas eu posso falar da rinite. As pessoas que têm muita rinite, vivem espirrando. O que é a coisa que a gente mais tem em comum com todo mundo? Fora o meu corpo, assim, né? Aqui está todo mundo fazendo igual. E não tem jeito de eu... Se ela não quiser, não tem jeito. Não faz, Irevan. Respirar, o ar. Então, as pessoas... Mesmo que dissesse, Irevan, não respiro o meu ar. Não tem como, né? E eu também não posso dizer, não respiro o meu ar. Não tem como, né? Então, o espirro, muitas vezes, ele pode estar dizendo para a gente que eu estou desgostosa com alguma coisa. Né? Dentro da psicossomática, é muito colocado isso. Né? As alergias, de uma forma geral, Dulce, tanto na parte respiratória, quanto na parte de pele, tá? Porque o maior tecido do corpo humano, né, além do pulmão, é a pele. Né? Então, assim, a pele, o que é? Me protege, é o contato. Né? Se eu for aqui te dar um abraço, e isso é o contato com o mundo. Né? Então, se eu tenho algum tipo de alergia, alguma coisa não está legal. Vamos passar o microfone? Vamos conversando, assim que é bom. Terezinha, se eu tiver que correr, tu avisa, tá? Oi, falando da homeopatia, eu tenho 2 filhos, né, hoje já são adultos, casados, mas os 2 nasceram asmáticos. O pai deles também era asmático. Tá. E desde criança, quando eu dei o primeiro remedinho para aspirar para o meu mais velho, ele tinha 4 meses. Uhum. E ele teve uma... Quando eu li a bula, eu mandei tirar na hora. Uhum. Né? Eu falei, não quero saber de médico, eu vou tirar o remédio, porque ele estava com taquicardia, com 4 meses. Nossa. E aí, na sequência, a gente foi procurar a homeopatia. Tá? Quando nós fomos procurar, porque ele era que tinha a crise mais forte de asma, ele é 3 anos e meio diferente, mais velho do que o segundo, o médico chegou, falou assim, mãe, traga o seu esposo aqui para a próxima consulta. Nem continuou consultando ele. Aí marcamos, fomos lá, e eles não perguntaram nada sobre o bebê, só sobre a gente. Claro. Né? Então, para reforçar o que estava falando, foi bem difícil, durou uns 5 anos para ele começar a diminuir as crises, mas o mais novo, ele não tinha crises como o mais velho tinha. E aí a gente foi tratando, e quando o mais velho, assim, a gente foi passando e tal, e como a gente foi explicando para ele o que era asma, ele falou assim, eu domino isso já. Olha. Então, ele sabia quando e por que a asma vinha, que acontecia a crise. E hoje, como adulto, ele sabe, quando ele vai enfrentar uma situação que vamos, desafiadora para ele, ele já começa a sentir aquela falta de ar, ele já entra em contato. Ok, vamos lá, nós somos parceiro. Então, foi uma coisa que ele, com o tempo, ele descobriu. Bacana. E as crises diminuíram, assim, sensivelmente. Ele usava bombinha, porque depois que casou, a mãe não cuida mais, né? Claro. Então, teve que usar bombinha. Mas, assim, ele foi tratado, depois disso, só com óleo de copaíba, que foi muito espetacular. Mas, assim, sempre com acompanhamento de homeopata. E bacana. Aí, o tempo que ele parou de olhar para ele, ele teve que usar a bombinha. Quando ele voltou a olhar para ele, acabou, não precisou mais. Então, esse contato aí que precisava de olhar a realidade e dizer assim, eu não gosto disso, mas eu tenho que conviver com isso. Como é que eu faço? Exatamente. Né? Na questão da asma, é muito comum, quando a gente pergunta, tem alguém que grita em casa? Alguém nessa casa pode perguntar que alguém nessa casa está gritando ali dentro. Mas eu estou falando, filho. Eu não estou gritando. Não, mas aí já é um pouquinho diferente, né? Tá. Não, assim, tem isso também, né? Porque é uma restrição de uma coisa que é comum para todo mundo, né? Então, pode ter essa fonte, tá, gente? É claro que não existe assim, não existe uma causa única. E aqui também eu não estou falando mal da alopatia, não, tá? Nem da alopatia, nem de cirurgia.
até porque, né, tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, tá? Mas é que muitas vezes a gente está vivendo uma sociedade que está tão desencontrada de si mesma que ela está achando que tudo quanto é coisa que vai para resolver o probleminha dela, ela tem que tomar uma gotinha, um comprimidinho, uma pílula, né? Então, assim, vamos olhar mais para a gente mesmo, para ver se a gente não descobre que por trás daquela doença não tem algum tipo de emoção. E aí tratar a emoção, aí sim. É isso que é o legal. Tá? Isso aí já se dizia desde muito tempo. Queres passar o microfone? Não, é porque não grava. Ela quer repassar. Isso. Assim, só pegando o gancho do que tu está falando, eu acho muito importante, apesar de eu, a minha vida inteira, e todo mundo aqui, me parece que tem uma simpatia e um valor para a homeopatia, desde criança, minha filha desde bebê. A gente vê atualmente todo mundo numa questão de emergência. Existe um nível de ansiedade, que eu acho que o distúrbio de ansiedade é o que mais é o tchan do momento. momento. Em qualquer faixa etária, é o tchan do momento, infelizmente, por uma cultura e sociedade que cobra N coisas. E as pessoas se cobram responder a padrões, a isso e aquilo, e está sempre tenso, parece, né? Me parece. Então, em função disso, eu não estou criticando nenhum médico alopático, mas eu, na minha profissão como psicóloga, é muito difícil fazer parcerias. Assim, as parcerias que eu fiz no consultório foi com os médicos homeopatas. E alguns psiquiatras, assim, muito com a cabeça mais, né? Porque senão não precisa nem ser psiquiatra às vezes para os médicos oferecerem a pílula mágica ou não, às vezes 2 ou 3. E não só para adultos, mas às vezes para adolescentes que se não tem uma cabeça legal ou uma família que está junto apoiando, o adolescente acha que claro, que bom, isso vai resolver todos os meus problemas. Então, eu acho que essa questão que tu diz, que eu acho super legal, que tu fala assim, nada é mágico, as pessoas continuam procurando soluções mágicas. E aí o mágico fica numa... por que tu não tenta para tua alergia ir num homeopata, como amigos, pacientes? É porque demora muito. Essa coisa tem que ser tudo muito rápido e mágico. Então, tem uma fantasia de que a pílula tradicional, né, da medicina alopática, seja mágica, que também não é. E também não é. E também não vai olhar para o que tem por baixo. Exatamente. Então, vai ser a vida inteira e não vai resolver. Exatamente. Quando me questionam, deixa aqui, Dulce, daí a gente põe, né? Aí vamos rodando, que daí vai... Quando as pessoas... mas a homeopatia ela não tem os próprios florais, né? Mas ela não tem assim um limite, ela não tem uma coisa? Tem. Mas, por acaso, a alopatia não tem? Se a alopatia, se a cirurgia resolvesse tudo, eu diria, ok. Mas não, né, gente? Então, tem espaço para tudo e para todos. Mas o que eu estou defendendo aqui, como ser humano e como médica, é que a gente olhe mais para a nossa saúde, a gente olhe mais para a nossa percepção das coisas, né? Para o nosso aparelho psíquico, né? E pare de dividir, né? Deixar a cabeça do lado de fora e tirá-la do resto do corpo, né? Então, a gente não pode ser assim. Eu tenho um irmão que é dentista, e aí, quando ele também vai tratar o dente das pessoas, ele pergunta sobre emoções também. Porque tem um ramo da odontologia, né, que é a biocibernética bucal, que também fala isso. Cada dente representa uma determinada coisa, né? Não é a troco de nada que a gente tem os caninos, e não é a troco de nada que a gente tem o pré-molar, o molar, enfim, né? Então, é isso que é o legal. É isso que nós vamos falar agora hoje à tarde, tá? Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Então, ali tem várias coisas, depois a gente vai estar... então é isso, né? Quer dizer, então aquele monte de comidinha ali, está ali na minha cabeça, eu estou pensando na comida, né? Que horas que vai ter o lanche, que horas que... né? E vamos nós, né? Só que aqui está misturado também o quê? Com as emoções, que é isso que nós vamos começar a falar. Então, as emoções e obesidade, tem essas várias coisas aqui, alguns de vocês até já falaram, né? O fator social... que é aquilo que a Dulce estava comentando antes, né, que é o padrão estético, né? Quer dizer, na Idade Média, quem estava acima do peso, quem era mais fofinho, estava com tudo, né? E as magrelas, as magrelinhas estavam lá, né? Hoje o padrão de beleza mudou. Agora mudou por quê? Porque é o certo? Não, né, gente? Quando eu digo que para a pessoa emagrecer, para ela ter saúde, ok. Agora, quando a pessoa está dentro do peso, tem saúde, está tudo certinho, e ela ainda quer emagrecer, para quê? Tu quer agradar quem? Tu quer agradar ou tu quer parecer com quem? Porque se a gente ficar preso na televisão, a televisão, nossa, ela
ela é massacradora nesse aspecto, né? A moda, né? Os ditames da moda e tudo mais. Então, temos aí o fator social. A ansiedade, o nervosismo, a gente estava conversando antes sobre isso, né? Que é o mal do século. A tristeza, a depressão. Às vezes, não é depressão, às vezes é só uma tristeza. Mas a pessoa já, não, eu tenho que taxar e já dou uma doença, já dou remédio junto. Já sai o kit completo. Então, às vezes, não é. Depressão é uma coisa e tristeza é outra, bem diferente. Tá? Tristeza é importante a gente passar pela tristeza. Não ficar na tristeza, mas passar pela tristeza é importante. Ficar fugindo da tristeza o tempo todo? Não, né? Às vezes a tristeza bate. Vou ficar triste. Daí? Ficar triste 2, 3 dias, daqui a pouquinho passa. Né? E tem sempre que lembrar que passa. Agora, a depressão, não. Depressão é outra coisa. Depressão já é uma doença mesmo, mas que também tem tratamento. Raiva. Quem não sentiu raiva aqui? Pelo amor de Deus, frustração, culpa, medo. A gente vive também na sociedade do medo, né? Hoje em dia, né? A sociedade hoje em dia trabalha muito essa questão da ansiedade, da tristeza e do medo. E eu, por medo, eu acabo me enquadrando em determinados padrões ou comprando determinadas coisas, né? Diga-se aí os seguros da vida e tudo mais, é tudo baseado na cultura do medo. Eu tenho seguro para não usar. Mas eu vou ter, né? E porque se eu tiver? Então é um medo. Esse é um medo, tá, gente? Dentro da homeopatia, vocês vão ver que tem vários tipos de medo. Sensação de vazio, insatisfação. Isso é outra coisa bem importante, que daí foi até o tema da outra roda, né? Que a psicóloga falou sobre propósito de vida, né? Que uma coisa assim, cada um de nós veio aqui nesse planeta por alguma razão, por alguma missão de vida. Para algumas pessoas tem a ver com trabalho, para outros tem a ver com maternidade, para outros tem a ver com casamento. Para outros não tem a ver com nada disso, não tem nada a ver com trabalho, com casamento. Eu quero fazer obras sociais, eu quero enfim. Isso não importa, ninguém está aqui para julgar ninguém. O que a gente deveria se olhar e encontrar o nosso propósito de vida. Isso é bem legal. Que a pessoa que é bem encontrada, a pessoa que é bem resolvida é joia, né? É curtida. E a pessoa que é mal resolvida, ela acaba muitas vezes descontando no outro, né? E aí isso não é bacana, não é legal. Para ninguém, né? Pode falar. Só assim, exemplificando, né, a coisa da tristeza e da depressão, eu passei pelos dois. Né? Uma depressão, na verdade, 2 vezes, depressão por perda, né? Que era um fato. Tá. Né? E tristeza na verdade, uma coisa, um misto de tristeza com um choque emocional. E as 2 vezes, e eu dizia, quando eu estava triste, eu dizia, eu não estou deprimida. Não, mas toma fluoxetina. Eu dizia, mas isso é para depressão. Eu não estou deprimida, eu sei o que é depressão. Não, eles insistem em te dar antidepressivo. Você está triste, um choque emocional, você não vai tratar com a fluoxetina, por exemplo. Né? Então, eu vivi as 2 situações e nenhuma das 2 eu tomei remédio. Poxa, que legal. Assim, fluoxetina ou qualquer coisa Sim, assim, entendeu? sim. As 2 eu fiz outros tipos de tratamento, muita atividade física. Que legal. E, bom, meditação e para lá, Sim, para lá, para outras lá. alternativas. E homeopatia junto para ajudar. E eu saí das 2 muito rápido. Até rápido demais. Mas, assim, muita coisa física. Porque a depressão te leva para baixo. Para baixo, né? claro. E se você vai, a coisa vai reduzindo e você vai saindo daquilo. Claro. Né? E homeopatia. Legal. De homeopatia, para emoção, para emoção, para emoção. Agora, a insistência dos médicos em te dar fluoxetina ou qualquer outra coisa é absurda. Eu passei por uns 4, 5 e todos fluoxetina. É o grande remédio. Era o tchan do momento, né? O tchan do momento. Agora já tem outros, tá? Deve ter.
Sim, sim. De acordo com cada laboratório, né? Com cada lobby de cada laboratório. Exatamente, passa por aí mesmo. Gente, eu tomo floral há anos, eu não receito porque eu não entendo, tá? É só isso. Eu não entendi ainda, não parei para estudar, tá? Mas eu acho muito interessante. Concordo e discordo de ti. Concordo contigo, com elas aqui, quando vocês falaram que o mundo de hoje está assim e ainda tem muito... e já se abriu bastante. Mas, assim, eu posso dizer que eu trabalho num hospital com médicos, e quando eu disse que eu vim aqui hoje, né? Mas tu vai lá, mas tu vai falar de... Sabe, assim, olha só. Não, como se... Não. Como se, assim, a Erevan vai falar, uma médica, né, vai falar sobre emoção, sobre floral, sobre... Falei, gente, peraí, né, que 2017 nós ainda temos isso. Desculpa, pode falar. É só para... Tá ligado? É que eu tive uma depressão profunda em 2005 e que resultou numa fibromialgia. Tá. E a fibromialgia não tem cura. Ela anda comigo do lado, sempre para o lado de trás. Né? E, às vezes, ela me cutuca. Né? Então, assim, fizemos um acordo de paz. Eu, durante 3 meses, porque eu precisava fazer perícia, eu tive que ficar com o psiquiatra. E eu cheguei para ele e disse assim, não gosto dessa medicação. Vamos entrar num acordo. O senhor não coloca a dose tão alta e eu prometo que eu sigo. E, paralelo, eu vou tomar floral. Perfeito. A Terezinha sabe que ela me acompanhou com isso. Era um outro sistema. Sim. Né? E ele falou assim, não, me dá 15 dias. Tu está muito mal. Eu preciso que você se recupere. Você vai entender. Tá bom, doutor. 15 dias. Então, eu tomava um remédio para dormir e outro para acordar. Eu tive todo tipo de IT possível, né? Que fake, porque deu muito efeito colateral para mim. Com 1 mês, eu tive mioma que sumiu, um monte de coisa. Tá. E aí eu falei para ele o seguinte, olha, vamos parar com isso. Ele me pedia mais 1 mês, foram 3 meses. Então, de Depakote foi o mais fraco que eu tomei. Nossa. É anticonvulsivo. Né? Eu não conseguia nem ler a bula, porque me dava pânico. E aí, quando eu pedi para ele para diminuir, eu falei para ele assim, ó, não dá mais. Ou o senhor diminui, ou eu vou cortar. Eu estou sendo bem honesta. O senhor vai me dar a receita, eu vou mostrar a receita lá, no meu órgão de origem, e acabou essa história. Muito bem. Ele começou a diminuir a dose e eu comecei a entrar com floral. Diminuir a dose, floral. Depois de 6 meses de tratamento, eu só estava com floral. A terapia cognitivo-comportamental, e floral, cromoterapia, e tudo que eu sabia usar, eu fui usando comigo. Né? Eu não dirigia, eu engordei 20 quilos depois disso, depois da primeira crise com a fibromialgia. E o médico que me acompanhou foi o neurologista, ele olhou para mim, quando eu entrei no consultório dele, e disse assim, você faz halterofilismo? Eu falei, não, senhor. Ele falou, então você vai aposentar. Antes de me perguntar qualquer coisa. E aconteceu, realmente, foi uma situação muito dramática para mim, mas quem vive a depressão, para quem fez a própria mudança de Brasília para Santa Catarina no próprio carro, você, de repente, não poder fazer nada, para mim era horrível. Então, assim, é indescritível mesmo. Mas eu digo assim, isso me fez me tornar terapeuta. Tá? Nada é por acaso, né? Se você quer, você consegue. Sim. Tá? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você consegue. Mas quem me tirou do poço foi o floral. Que bacana. Não foi outra coisa. Quem me tirou do poço foi o floral. Sim, tá? eu acredito, porque baseado nisso tudo que a gente... Queres falar, Terezinha? Tá. Baseado nisso tudo que a gente está conversando, eu acho que só está corroborando com tudo que a gente está expondo, né? Posso ir para frente? Tá. E agora começamos, né? Aqui, que foi o que a Silvana falou, tá? Acho que tinha uns... Nossa, tinha muito, gente. Aí ela falou, olha, enxuga. Nós começamos a enxugar. E eu resolvi, não vou falar sobre cada um, não, tá? Eu vou só dar um exemplo aqui. Tu conhece? Já sei. Esse material não, tá aqui embaixo. Eu posso passar essa parte aqui, Dulce, mas assim, ó, sendo bem honesta contigo, porque assim, ó, aqui, no caso, tu vai ter que conversar com uma terapeuta floral e aqui vai ter que conversar com o homeopata, né?
para poder saber se aquilo é aquilo mesmo, porque eu vou explicar agora qual é o jeitinho de cada um, tá? Mas eu posso passar para vocês, sim, eu não tenho o menor problema com isso. Se é uma coisa, é outra coisa que todo mundo fica falando lá no hospital, né? Mas tu passa? Eu disse, passo, gente, que me custa fazer de novo e as coisas mudam e... Não, até mesmo porque não pode, né? Tá? Então, só para vocês entenderem a variedade. Eu só peguei alguns, tá? Não sei se alguém aqui já conhece alguns. A Terezinha eu tomei todos, desse aí eu tomei. Pronto. Então, aqui, eu estou sem o apontador, mas se a gente fosse falar aqui por exemplo, o acônitum, tá? O acônitum é mais para a crise de pânico mesmo. Do acônitum, né? Ele fala agonia, né? E aí vai ter várias outras coisas. O argento e o arsênico é aquele tipo de pessoa, eu vou falar mais sobre o tipo de pessoa, tá? Ele é aquele tipo de pessoa assim, ó, que tem que a roda de conversa hoje era às 2h, ele já chegou aqui 1h30. E aí o geucêmio, ele já começa a ter dor de barriga, já dá vontade de ir no banheiro, e por causa disso, por causa daquilo. Tá? O arsênico, ele tem essa característica também, ele é bastante ansioso, mas a ansiedade do arsênico é mais medo de doença. E ele é muito suvina também, com o seu próprio dinheiro. Ele é bem o cara que é o suvina mesmo. Tá? E além de outras características também. O argento a gente usa muito para problemas assim digestivos. Tá? O arsênico também para problema digestivo, mas muito para problema de pele. Aquelas psoríases, aquelas doenças de pele que não curam, que vão indo. Se a pessoa é arsênico, e eu der arsênico para essa pessoa, arsênico diluído, tá, gente? Pelo amor de Deus. É arsênico homeopático, tá? Dependendo da dose, essa pessoa se livra daquela afecção de pele. Ele é muito bom usado nesses casos. A calcária é bem assim aquela pessoa, geralmente são pessoas mais fofinhas mesmo, tá? E ela tem sobrecarga de tarefa e acúmulo de estresse. A calcária carbônica é aquela pessoa que chega no consultório, já chega toda agoniadinha, já chega suando na testa, ela sua muito na testa e que assim no pescoço, E aí eu disse, mas o que tu fez, fulana? Atendi uma pessoa assim semana passada. E o que tu fez? Não, é só porque eu vim correndo, não sei o que lá. E aí eu continuei atendendo e a consulta durou 1h30. E aí eu disse, mas que engraçado, faz 1h30 e tu ainda estás suando, né? Aí eu disse, pois é, então não foi da corrida, né? Eu disse, não. Já observou se tu transpiras? Como é que é a tua transpiração? Outra pergunta estranha, hein? Como é que é a tua transpiração? Ai, sabe que eu transpiro muito mesmo na testa e no pescoço? E a axila? Não, é mais aqui mesmo, doutora. Então, assim, é bem típico da calcária. A calcária também ela é muito assim, distraída, ela tem um pouquinho de déficit mental, assim, mas não é que ela seja burra, não, tá? Ela é bem inteligente. Só que ela tem preguiça. Ela vem da ostra. Então, ela é uma pessoa geralmente fechadinha. Cada medicamento ele pode ser de origem mineral, vegetal ou animal. Então, eu vou descobrir mais ou menos a carinha de cada um de vocês, de a que reino pertence, e aí eu vou buscar os medicamentos dentro daquele reino. Tá? Então, ali a gente, até aqui, né? Mineral. O geucêmio, também mineral, combate o medo e ataque de pânico. O geucêmio, junto com o acônito, é muito usado no ataque de pânico. A pessoa chega com pânico, e o pânico a gente sabe que é bem sério, tem que tratar, muitas vezes, com alopatia, porque não sai, tá? Porque é muito sério. Mas depois que a pessoa já está estabilizada, aí a gente vai tirando o medicamento alopático devagarinho e deixa ela só com homeopatia. Fica muito legal. Melhora, nunca mais tem aquelas crises. Tá? E se tem a crise, ameaça de dar, mas ela, já percebe o que é, da onde que vem esse pânico, né? E ela já, A Inácia é um medicamento muito poderoso. A Inácia Amara, ela seria assim, a Inácia é uma planta e ela é muito usada para homens e mulheres. Mas a gente usa mais em mulher porque a Inácia ela é muito teatral. Então, ela vai chegar no teu consultório e aí, senta. Ela não vai sentar direitinho, ela já vai sentar de ladinho, né? E já vai fazendo as caras e bocas, né? Tu já só olhando, né? Só observando. E daí, como é que tu tá? Dela, pois é, estou muito triste, não sei mais o que ela... Tá, e o que mais? Não, mas ontem eu fui numa festa. Nossa senhora, não sabe como a festa estava boa. Ela estava triste, ela dá uns repente, assim, sabe? Então, ela é muito teatral. Ela gosta de se arrumar. Muitas vezes, ela pode fazer o estilo perua junto com a platina. Tá? A platina seria a viúva porcina. Tá? É a barata. É a viúva porcina,
E a Inácia Amara, ela está mais assim para para namoradinha do Pato Donald lá, a Margarida. Tá? Então, ela é bem... cada medicamento na homeopatia, a gente usa mais ou menos um personagem, símbolo, tá? Que seriam sinais, né? Para eu entender o que é aquela pessoa. Homeopata não é psicólogo, tá, gente? A gente vai lá, ouve, dá o medicamento, e o medicamento é que vai fazer, junto com a pessoa, que vai fazer todo o trabalho. Tá? Muitas vezes, junto com a homeopatia, a gente indica terapia também. Tá? São coisas bem separadas. Mas eu tenho que entender aquela pessoa para poder dar aquele medicamento. Então, eu vou me basear basicamente nos sintomas mentais daquela pessoa, no jeito daquela pessoa agir. Licopódium. Licopódium, ele é aquele geralmente, menino, ele é muito usado para casos de hepatite. Ele é todo fortão e todo espertalhão, mas ele só bate no pequeno. Se ele tem um irmãozinho, tem o maiorzão do meio dele, ele bate no pequeno. Mas ele não vai bater no grandão. Então, a gente fala que ele é um pouquinho... Ele não tem tanta coragem assim, vamos por assim dizer. Tá? Mas ele é um medicamento ótimo para hepatite, para todos os problemas gástricos de uma maneira geral. Tá? Então, os pacientes licopódios, eles são assim, eles chegam lá esbravejando, aí a mulher está do lado e fala assim, mas ele é sempre assim, ele briga mesmo no trânsito, assim, ai, doutora, que nada, briga com a janela fechada. Eu disse, tá. Mas ele bate todo mundo lá no trabalho dele, faz isso que ele diz, que ele bate em cima da mesa. Que nada, doutor, isso aí não mata nenhuma mosca. Então, assim, é bem o estilo licopódium de ser, tá? Então, usado muito para ansiedade. Pulsatila. Pulsatila é o remédio perfeito, né, para quem também... A pulsatila também vai ter essa oscilação de humor, mas a pulsatila, geralmente, a pulsatila e fósforo, são aqueles pacientes que todo mundo adora atender. A pulsatila é sempre assim, geralmente são mulheres loiras, tem homens pulsatila também, tá? Elas geralmente são mulheres loiras, é muito interessante. Elas são mulheres loiras, extremamente doces, delicadas, suaves. Só que elas têm uma carência, quando elas estão contando a história delas, não é a história dela, que nem, ela não faz um teatro que nem a Platini, que nem a Inácia. Sabe o que ela quer? Ela quer consolo. Então, ela melhora com consolo. E se eu disser, e quando tu chora? O natro vai dizer assim, não, eu choro sozinha, eu não vou deixar que nem... Eu detesto que me vejam chorando. A pulsatila, não. A pulsatila, ela chega no meio da casa, ela faz questão de chorar na frente de todo mundo. Por quê? Porque ela quer ser acolhida, ela é muito carente. Então, é muito usado para aumentar a lactação, tá? E é muito usado na ginecologia, tanto na fase da adolescência, quanto na fase da lactação, quanto na menopausa. Em todas as fases de transição da mulher, a pulsatila é muito útil. Tá? E tudo isso aqui, até então, tudo para ansiedade. Tá? Só para explicar para vocês, só que a ansiedade de cada um aqui é diferente. Ó. Uma ansiedade com carência, outra ansiedade com teatro, outra tem diarreia, outra vai ter espirro, a outra vai ficar mais quietinha e vai suar, o outro vai sair correndo para o banheiro. Então, assim, vai ser uma ansiedade. Todos têm ansiedade, inclusive nós, tá? Eu estou falando dos medicamentos aqui. Todos esses aqui são os principais para a ansiedade. Mas eles, cada um, eu teria que fazer uma consulta, tá? Eu ou qualquer homeopata, qualquer outro homeopata, para saber que tipo de ansiedade que é aquela. Tá? Se a gente for fazer um correlato com o floral, gotas do infinito, então, para a ansiedade, o que a gente teria? Fórmula floral, ansiedade e preocupação. Quer falar? É isso mesmo? Então, tá. Então... Sim, sim. Mineral, as flores e os animais. A platina... eu vou falar, tá, gente? Mas vamos lá. Ninguém vai se assustar e não vai deixar de tomar flor. Depois vai dizer que fui eu, hein? A platina, por exemplo, é feito da barata. Tá? O moscus é da mosca. A apis mellífica é do mel. É muito bom para abelha, né? Para picada de inseto. Nossa, tem vários. Tem as cobras todas, laqueses. As laqueses, né? Laqueses é muito bom, muito para aquelas mulheres que estão na menopausa, que falam. Eu tenho uma tia que é assim, tá? Se ela sentar aqui, meu Deus do céu, ninguém mais... E ela fala sem parar, né? Então, são laqueses, tá? Aí é das cobras, tá? E tem do mar também, tá? Então, tem os do mar também, então, e os do ar também. Tá? Então, ele vem desses 3 reinos. Só que tem que ter aquelas 4
coisas principais lá, lembra? A dose tem que ser diluído, tem que ser testado na pessoa sã, aquele que são os princípios, tá? Depressão. Se a gente for falar da depressão, olha lá ele de novo, ó. Já falei dele, né? Mas ele voltou para lá de novo. O arsênico de novo, ó. Ele fica deprimido por quê? Porque ele não cumpre a tarefa dele. Ele é tão certinho, esqueci de falar isso. É aquele que chega e o Geucêmio e o outro chegaram cedo. Ele vai chegar cedo, mas não tanto. Mas ele não consegue sair. Se eu fosse fazer um paralelo aqui, eu não vou dizer ninguém, depois eu até digo meu signo, tá? Ele seria o virginiano, tá? Que gosta de tudo certinho, tudo perfeitinho. Isso, tem um caráter mais rígido. Né? Então, ele jamais vai conseguir ir embora. Eu sei, porque eu tenho um pouquinho de virgem no meu mapa astral, tá? A gente é muito correto, muito certinho. Tem um lado bom para isso, são bons pagadores, são boas pessoas. Pode confiar, deu uma tarefa dada, tarefa cumprida. Mas o problema é que ele é tão obstinado que ele, se ele não terminar aquilo ali que ele está fazendo, ele não sai do trabalho dele. Tá? Então, ele fica deprimido por quê? Porque ele não consegue cumprir as tarefas. Ele fica deprimido por quê? Porque ele tem muito medo de doença. Tá? Ele tem medo. Assim, eu já tive um namorado arsênico e tudo. Imagina, né? Um namorado arsênico namorando uma médica. Era o par hipocondríaco. Era o par perfeito. Né? Cada vez que eu encontrava com ele estava com uma doença diferente. Ele acalmar. Eu tinha que passava uma semana, dá-lhe outra doença. E vamos ter paciência, né? Até que o namoro durou, somos amigos. Mas, enfim, né? É um pouquinho mais... Tem que ter bastante paciência com um certo trabalho. Tem. A estafiságria. A estafiságria, na depressão também tem uma forte ação. O auro metálico é muito utilizado, mas o auro metálico tem que tomar muito cuidado, porque o auro metálico é muito usado para pessoas que estão querendo cometer suicídio. Tá? E que nem na psiquiatria normal, se tu der um auro para a pessoa, ela vem para mim, diz que está querendo se suicidar, eu dou auro, ela fica forte o suficiente, ela toma coragem. Tá? Então, é um risco. Então, o auro tem que tomar muito cuidado, tá? Para dar, para receitar. Né? Tu perguntou aqui, a sépia. Sépia vem das cobras. Sépia é o tipo sépia são aquelas mulheres assim que todas nós já estivemos em algum momento da nossa vida assim também. Quando a gente não quer saber de namorado, não quero saber de namorar, não quero saber de transar, não quero saber de nada, eu quero saber só de mim. Então, a sépia ela é extremamente ardilosa, extremamente inteligente, interessantíssima, mas ela não quer se relacionar naquele momento, depois ela muda. Eu tinha uma paciente que era sépia, e ela estava a gente usa muito na ginecologia também. E ela estava com um problema de dor na relação sexual, né? Dispareunia. E aí eu dei a sépia para ela. Aí voltou. Tá. Aí ela voltou toda feliz, já estava assim, eu disse, meu Deus do céu, né? O que aconteceu? A dor passou, né? E ela conseguiu manter relação com o marido e a vida do casal voltou bem ao normal e os sintomas que ela tinha também diminuíram, mas para aquela paciente que era sépia. Tá? Não adianta eu dar esse medicamento para uma pessoa que não é sépia, que não vai ajudar nisso. Tá? Sempre lembrando que é a pessoa. O natrum, a Inácia Amara, nós já falamos, que é a teatral, né? Eu deixei a estafiságria por último, porque a estafiságria ela também é usada muito para a pessoa que tem raiva. Tá? Só que a raiva, tem vários tipos de raiva, que a gente vai ver agora também. Então, para a depressão, eu estou agora resumindo, tá? No Gotas, o que a gente tem a fórmula? Disposição e alegria, mais a limpeza energética. Pode falar. Por que a gente recomenda a limpeza energética nesse caso, por causa da depressão? Porque quando a pessoa fica para baixo, a energia dela fica comprometida e vem obsessores. É difícil dela sair, ela fica com a energia muito baixa. Então, a limpeza energética vem ajudar a tirar esses obsessores, a energia dela melhorar para que então, ela possa sair dessa depressão. Poxa, bacana. Muito legal e tem tudo a ver, né? A pessoa deprimida, ela está com os níveis de bioquímicos, tudo lá embaixo, ela não consegue ter ânimo para fazer determinadas coisas, né? Então, teve tudo a ver. E aqui dentro da homeopatia, todos esses, eu trouxe só alguns exemplos, vão fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Vão mexer com a energia, com a força vital, para a pessoa sair daquele problema. Raiva. A raiva tem tudo isso aqui, mas eu só vou falar...
Tem um monte para raiva. Só que assim, por exemplo, a raiva do licopódio é aquela raiva que eu já falei, né? Que ele vai lá, mas ele bate no irmãozinho pequeno, mas ele não bate no outro. O nos vômica já vai xingar de tudo. Só não vai falar nome bonito aqui. É aquele que fala e fala mesmo, tá? E é muito usado também para problemas digestivos, tá? Já o Staphysagria, não. O Staphysagria, a raiva dele é a raiva contida. Então, as mulheres Staphysagria, quase todas nós, a gente tem esse chakra aqui muito preso. A gente não põe a nossa raiva para fora, porque na nossa sociedade não é bonito botar a raiva para fora. A gente tem que ter sempre linda, maravilhosa, sempre amém, 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 né? Só que nem sempre contida. Só que nem sempre a gente é assim. E não tem que ser assim. Quando está com raiva, tem que pôr para fora, sim. Com jeito, né, gente? Agora ninguém vai sair esbofeteando o outro, porque, né, agora, opa, vamos botar para fora. Mas, enfim, né? Então, se eu der Staphysagria para uma mulher que for Staphysagria, a raiva dessa pessoa vai melhorar bastante. Na fórmula floral, então, aqui, relacionamentos. Queres explicar? Não. Tem diferença, Dulce, mas assim, tem medicamentos que são bem característicos, tá? Então, por exemplo, eu falei da sépia, laquesis, pulsatila, inácia, Staphysagria, geralmente são mais mulheres. Por quê? Porque a raiva contida, para o homem é muito mais permitido botar a raiva para fora do que para nós, né? Então, por isso que é mais comum, mas não é que não existe. Semana passada eu atendi um homem pulsatila. Um homem pulsatila. Então, existe sim, tá? Para culpa. Aí nós estamos falando ainda da obesidade, não estamos esquecendo da obesidade, tá? Então, a pessoa comeu porque ela está ansiosa, porque ela está deprimida, porque ela está com raiva, porque ela pode ter culpa. Aí a culpa tem mais esse monte de coisa aqui, ó. Olha, a culpa da calcária é uma culpa contida. Da Inácia já é aquela culpa que ela já sai falando para todo mundo. Esse aqui já vai xingar todo mundo. Esse aqui já vai sair correndo para o banheiro. Cada um deles vai ter a raiva, a culpa, desculpa, de um jeito. A calcária, a culpa dela é tão grande que ela tem culpa pelos outros. Aquela pessoa que está na casa, se o pai, se a mãe, ou se o filho não fez o deveres e ele ganha uma nota baixa porque ele não fez a lição de casa, a mãe se sente culpada. Às vezes a mãe tem, né, deixou, mas sem a mãe ter culpa nenhuma. Ela se sente culpada, ela tem culpa pelas coisas dos outros. E, na fórmula floral, vida nova. Eu estou dando uma corridinha, acelerei, tá? E olha que eu tirei, viu, Terezinha? Para te ver. Olha aí. Para o medo. Então, aquela hora eu estava falando, né? Então, olha só. Alguns exemplos, tá, gente? Medo de animais, ó, Stramone, Oceanos, medo de multidão. Um acônito, um argento, nunca conseguiria vir aqui na frente ficar falando assim. Ele não tem essa desenvoltura e nem essa vontade. Ele tem medo. E é medo mesmo. Medo da morte, ó, a platina, acompanhado de tristeza. Medo de ter câncer, ó, o fósforos. Medo do escuro, estramônio. Medo do escuro numa criança, beleza. Mas medo de escuro num adulto, tá assim, tá? De adulto que tem medo de escuro. Tem. A platina. Pode ser também. Pode dar a platina, dependendo da... O iociamos, o estramônio, a platina. O fósforos, ó, começou a escurecer o tempo e ele vê um sinalzinho de raio. Meu Deus do céu. Ele, ó, tchum, que nem o outros sai correndo, né? O fósforos é medo de aranha. Alguém perguntou, né? Ó, aranha, inseto, mosca. Posso usar a platina, eu posso usar esse aqui também, o Abel Moscos, tá? E aí, correlacionando a fórmula floral, então, para o medo, coragem e confiança. E para o pânico, como o pânico é uma coisa bem exagerada, né, e bem forte, além do coragem e confiança, a fórmula floral emergência. Certinho? Tem muita coisa, não? E aí agora sim que a gente entra nos medicamentos para a obesidade, tá? Então, assim, eu só vou agora passar, tá? Tem o quê? Mais 5 minutos? 10 minutos, tá. Então, eu só vou dar uma passada aqui geral, tá? Para vocês entenderem que tem tudo quanto é tipo de medicamento. O anacardio é aquela pessoa que come, mas ele ou ela come e depois ele sente ele é muito indeciso. Então, se tu diz assim, ó, come, ele come, mas ele não está nem com vontade de comer. E ele come. Certo? Então, ele come com relutância, ó, contra a sua vontade e propósito. Ele nem está com vontade de comer, mas ele come. Então, é uma pessoa anacardio.
Tá? Aqui, o antimônio, a gente usa muito para adolescente. Ó. Ele tem um apetite feroz, daqui a pouquinho é bulimia, eles oscilam muito nos sintomas, né? E a gente pode depois conversar sobre isso também. Tá? A gente sabe que a adolescência é uma fase complicada mesmo, né? Então, normal. Aqui, a calcária, já falamos que ela está sobrecarregada. O cápsico é muito, geralmente, aquela pessoa mais gordinha que vai ter a bochecha bem rosadinha aqui, ó. Bem a bochechinha, sempre rosadinha, assim, aquela pessoa fofinha. E ela tem bem essa característica. O fucus é muito usado depois a Terezinha vai falar da próxima roda de conversa, né? Não sei se a palestrante já está aqui. Não? Ah, tá. O fucus, ele é muito usado na fitoterapia também, né? Para emagrecimento. Ele é... E por quê? Porque ele tem muito iodo. Agora, tu tem que cuidar com o fucus o quê? Se a pessoa não tem nem hipotireoidismo, né? Que é a doença do iodo, né? Aí tu já, peraí, então tu não pode dar fucus. O hipotálamo, os grafites é bem para gordura abdominal. A Inácia, nós já falamos um pouquinho. Dos cáli. O cáli eu já falei um pouquinho também, mas o cáli seria aquelas pessoas assim, ó, ela tem um déficit mental um pouquinho acentuado, misturado com desejo, assim, tanto o homem quanto a mulher, com desejo sexual muito forte. Tá? Então, ela vai chegar lá e vai dizer, doutor, eu transo dia sim, dia não, ou todo dia, se meu marido quiser, todo dia. E o homem é a mesma coisa. Precisa. É uma exacerbação da sexualidade. Ela precisa. Que é uma compulsão, assim como a comida, o sexo é uma compulsão. Álcool, drogas, sexo, né? A gente pode considerar tudo como compulsão, né? Então, aí já seria o cáli. Licopódio nós já falamos. O natro, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. O natro vem do sal, né? Ele tem muita tendência ao suicídio. E, assim, os natros, o personagem é o Chico Buarque, tá? É aquela melancolia do Chico, né? Aquela coisa linda, bonita para a música. Mas pensa bem a pessoa sentir-se assim o tempo todo. Então, já é uma coisa bastante... Deve ser um fardo bastante pesado para pessoas desse tipo, né? Então, mas existe isso também. Nos vômicos, nós já falamos, fitolaca a gente usa muito para problemas de garganta. Ó, vocês veem, né? De cada um dá para falar toda uma... Quer dizer, tem um aspecto mental e tem um aspecto orgânico também. Tá? E aí, dentro da obesidade. Aqui eu peguei só a parte ainda da obesidade. A pulsatila nós já falamos. O sulfur é o pensador. É o filósofo gente boa. Ele é super bacana, super gente boa, mas ele vive no mundo da lua. Ele não dá. Lembra do outro lá que poupava e aguentava tudo, o arsênico? O sulfur é o contrário. O sulfur, para ele dá tudo que ele tem, ele não está nem aí. Eles são meio assim, não gostam muito de tomar banho, são meio cascão. Mas são pessoas, são preguiçosos, e eles têm, só que eles são pessoas extremamente inteligentes e amorosas, bondosas, tá? Que nem o fósforo também. Ele é indicado o quê? Para a purificação do corpo. Às vezes, a pessoa chega no consultório e está tudo tão embolado naquela história que eu vou ter que dar alguns medicamentos. Primeiro, eu posso dar algum medicamento de terreno, tá? Para tratar o terreno. É como se fosse uma plantinha mesmo. Às vezes, eu vou dar um medicamento de fundo. Às vezes, quando eu não acho que está tão confusa a história, que eu não consigo achar o medicamento de terreno, nem o medicamento de fundo, eu posso dar medicamentos drenadores. A tuia é um medicamento que drena muito, põe muita coisa para fora, é usado muito em pessoas que têm nódulozinhos, caroço, para verrugas. O sulfur drena, que é uma beleza, a pessoa chega lá toda confusa, e aí tu dá o sulfur, volta daqui 15 dias. Nossa, parece que a minha cabeça clareou, doutora. O que tu fez? Não fui eu, foi o remédio, foi a homeopatia, né? Foi, enfim, né? Uma série de coisas, né? Que mais? E esses três aqui juntos, né, seria assim uma grande combinação da homeopatia para a obesidade. Aí já falando do complexismo, tá? A calcária carbônica, lembra? Que era bem, né? A nus vômica, que ela é bem teatral, né? E o enxofre, porque ele está todo contaminado dentro dele, né? Então, se eu faço uma combinação dos três, tá? Pode dar um medicamento muito interessante. Em que dosagem? Depende. Se chegar lá mais com um quadro mais mental, eu posso dar na 6, na 12 CH. Desculpa, mais físico, tá? Se chegar mais com um medicamento, com uma coisa mais cerebral, eu já posso dar ele na 30, na 100, na 1000. Na 1000, geralmente, é para pacientes crônicos. Quando eu falo isso aí, são as potências, tá?
Então, gente, o que eu tinha para trazer hoje para vocês, desculpa ter corrido aqui no final, mas é que tá assim, o que eu tinha para trazer hoje para vocês, assim, eu queria que ficassem, se ficar essas 3 coisas, para mim eu já vou ficar muito contente pelo convite. Já estou muito contente de estar aqui pelo convite. Mas assim, primeiro, vamos desmistificar a homeopatia, saber que a homeopatia funciona assim para os mais diversos problemas, dentre eles a obesidade. Segundo, vai ser a única coisa? Não, é um conjunto de coisas. Tá? E terceiro e último, gente, vamos olhar mais para a gente mesmo, vamos fazer a técnica do espelho, vamos fazer mais reflexão, vamos perceber mais o que está acontecendo com a gente, para a gente ser um ser humano melhor, né? Eu acho que esse que é o fundamental aí. Aqui eu deixo o meu contato, depois eu posso passar essa apresentação, aí a Terezinha viabiliza isso, né? E aí, então era isso que eu queria falar para vocês. Vocês querem falar alguma coisa ou agora? Agora a Terezinha quer fazer o lançamento, então. Então, o ideal é até certo ponto, e depois o floral mantém. Desculpa. Pode ser isso, é uma boa. Iniciar é uma boa escolha, ótima escolha. E manter com o floral. E manter com o floral. Não é para sempre, né? Ela é para crise. Isso, é que nem a terapia, né? Terapia, homeopatia, elas são para aquele momento, o floral né? Vai manter e o floral não. O floral ele foi feito por Bar, a Terezinha pode explicar muito pelo médico, né, doutor Bar, para ser justamente uma coisa fácil, acessível para todo mundo. Tá? Então, por isso que ele é muito bom para o início, para depois manter, né? O tratamento. Então, obrigada. Tá, gente? Muito obrigada. Agora aqui eu tiro e passo para ela? Não, então tá. Obrigada. Muito obrigada pelas colocações, estavam ótimas. A gente gostaria de ficar a tarde toda aqui ouvindo, né? Mas a gente tem um tempo limitado, então, por isso, tivemos que correr um pouquinho, mas foi válido, adorei tudo que foi falado aqui. Então, um dos propósitos de hoje é a gente estar falando um pouquinho para vocês sobre a fórmula emoções e obesidade. Então, assim como a homeopatia, não é uma coisa, não é uma fórmula para emagrecer. Tanto é que, se a gente ler aqui, não vai estar escrito em lugar nenhum que vai emagrecer. O que esse floral vai fazer, então? Ele vai dar as condições de tratar o lado emocional, que pode a pessoa, então, contribuir para diminuir o seu peso por aquilo que venha em decorrência. Por exemplo, ajudar na redução da vontade de comer doce. E como aqui é uma roda de conversa, eu falei antes que tinha algumas pessoas até que tinham depoimentos, eu recebi aqui um depoimento de uma pessoa que mandou aqui pelo celular e que autorizou que a gente falasse sobre esse depoimento. Ela estava, não na roda de conversa passada, mas no curso. Ela é uma pessoa que é fisioterapeuta, inclusive de várias pessoas da minha família, e ela mandou assim: meu nome é Márcia, estou tentando emagrecer, mas como tenho compulsão por doces, fica bem difícil. Comecei a tomar o floral no dia 3/7 de 2017, que foi o dia que ela veio no curso. Na primeira semana, tive uma fome devastadora. Cheguei a pensar em desistir, mas imaginei que pudesse ser efeito do floral para tudo vir à tona. Na segunda semana, tudo começou a melhorar. Já não tinha mais fome e comecei a pensar muito antes de comer besteiras. E, melhor de tudo, não tive mais vontade de comer doces. Fiz uma festinha para minha filha e nem acreditei que não tive vontade de comer docinhos. Já consegui emagrecer 3 quilos, mesmo sem atividade física e comendo normal, apenas tirando doces. Estou muito feliz, pois não estou tendo crise de abstinência. Vamos passar agora para a Isabel, que a Isabel vai falar o depoimento dela, depois, não sei se mais alguém tem, depois a gente fala mais um pouquinho do floral. Não, pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. Ah, tem que ir lá. Vou cobrar o cachê. Bom, gente, foi o seguinte. Está filmando? Estão vendo? Então, assim, ó, é sério, né?
O que acontece? Eu não tinha compulsão por doce, né? Mas sempre que eu queria comer alguma coisa, eu sempre pegava um docinho. Sempre pegava um docinho. E eu tenho mania de comer muito rápido. É óbvio que é ansiedade isso daí. Eu tenho uma característica ansiosa, eu acho que a ansiedade encarnada sou eu, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a tomar a fórmula e não foi na primeira semana, foi 2 dias depois, eu simplesmente passei o dia inteiro sem comer. Eu só bebia água, eu falei, não, mas eu já comi, e eu não tinha comido. Mas eu não senti fome. Quando chegou a noite, eu falei, eu tenho que comer alguma coisa, né? Aí eu me lembrei que eu não tinha comido. Eu falei, vou comer uns biscoitinhos de aveia com chá. No outro dia, eu acordei sem a menor fome, sem o menor apetite. Comi porque o meu corpo precisa, tinha que comer. E dali para frente, eu tomo café sem açúcar. Eu não estou conseguindo comer doces, porque são muito doces. Eu até tento comer para fazer o teste, porque eu gosto mesmo assim de testar. E aquela coisa começa a arder, o açúcar começa a arder dentro da boca. Então, eu falei para a Terezinha, olha, eu não sei o que é, mas uma das coisas que dá na ansiedade, vocês estão vendo que eu estou falando meio assim, é que quando eu dirijo, eu não dirijo, eu piloto. Então, meu pé é embaixo, né? E não é por nada, não. Eu piloto melhor carro do que fogão. Então, eu gosto de dirigir, gosto de viajar e ando a 110 para cima, tá? Que a polícia rodoviária não ouça. Então, assim, mas o que eu notei foi que eu falei, primeira vez na minha vida que eu andei na faixa da direita. Estou falando que é um caso real. Eu falei para a Terezinha, estou andando na faixa da direita, estou andando na marginal, a 60, com mais tranquilidade, o meu pescoço mudou, minha forma de sentar no banco mudou, por conta dos elementos que tem na fórmula. Então, com tudo isso, além disso, minha postura melhorou, e a comida deixou de ser a causa mais importante. Gente, eu sou taurina, com ascendente leão. Então, assim, a melhor coisa é um bom churrasco. É uma boa pratão de comida cura qualquer problema depressivo para um taurino, né? E eu não tenho isso mais. Hoje eu faço um bom risoto, para mim, bem funcional e tal, mas eu não consigo mais comer naquele volume que um bom taurino gosta de comer. Então, eu queria deixar isso assim, nos mínimos detalhes explicado, porque foi assim que aconteceu comigo. Está acontecendo comigo, né? Eu estou tomando agora, acho que tem um mês, né, Terezinha, que eu tem um mês mais ou menos, né? Mas assim, eu posso dizer para vocês que eu fiquei 5 dias sem tomar, porque eu viajei, levei e esqueci de tomar. Mas mesmo assim, eu tomei chocolate quente, eu fui para Gramado, tomei chocolate quente sem açúcar, porque eu não consegui botar uma gota de açúcar na boca, nem o xilitol, nem o açúcar demerara. Açúcar demerara, então, foi pior ainda, nem o açúcar mascavo, nada. Tá? Então, assim, eu queria dizer isso, que essa é a realidade atualmente. Eu ainda estou muito sedentária, comecei a fazer outra coisa, me deu muita vontade de fazer exercício mais brando, então eu comecei a fazer yoga. Estou me sentindo super bem com yoga, estou conseguindo refletir as coisas. Parece que eu estou em câmera lenta, eu faço as coisas assim bem devagar. Para quem é ansioso, né, doutora? É um horror, né? É um horror, porque assim, é 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí você vai, né? Está parecendo namastê. Então, assim... Mas está desse jeito. Eu queria deixar assim, bem claro, até para filmar, para vocês saberem como é que é. Porque eu sou assim, de falar, e muito rápido. E está diferente. Tá bem diferente, eu estou me sentindo bem melhor. Então, assim, eu estou apreciando um monte de pelanquinha no meu corpo. Está ótimo, porque está mostrando que está. Depois eu faço uma cirurgia plástica e tudo bem. Mas, assim, o que é melhor é o meu estado, o meu bem-estar. Eu sento para comer e não tenho pressa de levantar. Tá? Então, assim, até fui comer um cupcake maravilhoso, red velvet. Gente, é tudo de bom. Comer é bom, mas eu consegui deixar metade dele. Não é por conta... Gente, o cupcake é desse tamanho. Não é por conta de que eu tenho medo de engordar, não. É que não me deu satisfação continuar. Então, o que motivou isso que tem que deixar claro? Você comeu só pela metade porque o floral fez isso? Não. O floral me trouxe a consciência do que eu estou comendo, e se eu quero ir até o final daquilo ou não. Né? Então,
e faço, continuo fazendo teste. Eu sou bem São Tomé. Tudo que eu acredito e que eu faço hoje é porque eu fui lá, testei, e duvidei, fui lá, testei de novo, e funcionou assim. Não, mas que eu sei que o sutiã apertou mais 3 pontos, a pelanca da barriga aqui aumentou o tamanho da pochete aqui, né? Eu sei que eu saí de 48 para 46. Tá? De 48 para 46, eu sou ombruda, então eu comprava camisa bem grande e apertava aqui, porque eu sempre tive ombro largo, mesmo sendo muito magra, e os 46 estão entrando. Então, assim, eu estava usando 48. Né? Então, assim, o que eu estou falando é sapato. Sapato. O pé largo, meu bico é largo. Não adianta. Não tem bico fino, meu pé largo, assim, espalhado, igual um pé de pato. Então, assim, para entrar no sapatinho é um horror. Gordo, então, pior. E aí, o pé desliza. O pé está sobrando dentro do sapato. É incrível, gente. Você nota que está emagrecendo quando o sapato fica largo. Então, assim, para mim, funcionou isso. Então, assim, é sério. Experimenta fazer uma bariátrica para tu ver. Perde todos os sapatos. Então, assim, conheço todo mundo que fez bariátrica, perdeu o sapato. Todo mundo. Porque o pé fica fino, tira aquela... Então, assim, melhorou muito, inclusive, a tensão das dores. Tá? A questão da inflamação, meu Deus, não dá físico, né? Não podemos falar. Mas a questão assim de movimento, para quem tem problema com movimento, com coisa, melhorou muito a articulação, a disposição, melhorou bastante. Não, eu estou sedentária, mais do que eu gostaria, mas eu tenho mais disposição. Está me dando disposição, estou dormindo um pouco mais tarde e estou acordando pilhada. Numa boa, não líder de torcida, né? Mas assim, bem boa, bem animada, disposta, sabe? E sem fome. Outra coisa que eu resolvi experimentar foi, se eu não tenho fome, eu não como. Vou comer quando eu tiver fome. Nunca fico sem beber água. Né? E outra coisa, 2 gotas de manhã e 2 gotas de tarde. Só o que eu estou tomando. Tá? Então, qualquer coisa, passo para a próxima. Achei muito interessante o que provocou em mim essa medicação, esse floral. O primeiro dia que eu tomei, parece que deu um estalo na minha cabeça, sabe? Deu uma pressão aqui. Eu não sei nem se tem algum chakra ali, mas provavelmente tem. E daí me deu assim um negócio assim, poxa, é a consciência que ele vai trazer para o meu jeito de me alimentar. Quer dizer que eu já tenho uma alimentação saudável, que eu considero, mas trouxe mais consciência na proporção, principalmente na questão do doce. Eu já não sou muito de doce. E o doce sempre me deixa muito ligada. A minha filha disse que eu fico meio louquinho com açúcar. E, de fato, assim, não está trazendo nenhuma motivação para comer coisas doces e tudo fica... O doce, o sabor doce fica muito acentuado. Então, eu já senti que eu já afinei e trouxe a qualidade melhor que eu percebi é a questão da consciência. De chegar assim, não, opa, é o limite, é isso aqui que está no prato e nada mais. E estou me sentindo muito bem. Então, foi uma coisa assim que eu senti a nível mental mesmo, né? E em relação à emoção, me trouxe coisas assim muito profundas, de repente eu ficar emocionada por uma lembrança ou por uma pergunta, como estou agora. Só de lembrar de uma situação, de repente meu filho me fez uma pergunta por WhatsApp, eu disse assim, opa, me jogou lá para 20 anos atrás. Então, é a limpeza que está sendo feita e necessária. Então, é isso. Muito obrigada. Bem, está acontecendo comigo tudo ao contrário do que está acontecendo com ela ou com você, tá? Porque, assim, eu comecei a tomar, e a primeira semana que aconteceu foi... porque eu até perguntei para uma pessoa, existe a possibilidade de uma pessoa, como é que chama, de olhar o corpo e ter uma visão distorcida, né? Existe. Então, eu não me via como uma pessoa obesa. Quando eu olhava assim uma foto, eu disse, porra, esse aqui não sou eu, não é. Perguntava para meus filhos, esse aqui é o pai. Essa mentira, tu está causando a minha cara. E eu comecei a observar que eu realmente sou assim, gordo, obeso e tudo mais. Né? Então, isso começou a me dar uma série de emoções dentro de mim.
Tava, aí eu comecei a pensar, pô, está faltando isso, culpa muito forte dentro de mim, uma série de coisas. E eu estou me sentindo muito, muito péssimo mesmo, tá? Eu, no momento, só estou tomando essa forma para não... Né, mas eu tinha vontade de tomar outras formas para poder ajudar, para poder essas emoções, eu lidar com ela, né? Eu gosto muito de cozinhar. Então, assim, o gosto da comida está horrível na minha boca. Eu, assim, meu Deus, a comida... As pessoas elogiavam minha comida em casa. Maravilha, pai, tu está cada vez ficando melhor, tu vai abrir um restaurante para ali, para lá. E agora eu estou assim, a comida está horrível, né? Eu comi doce, é horrível, mas eu empurro para dentro. Por quê? Né? Eu assim, porra, por que tu tá? Tu tá ruim, para de comer. Deu. Mas não, eu tenho que empurrar, porque alguma coisa dentro de mim ainda tem que estar trabalhada, não só a questão da obesidade. Existe uma outra questão mais profunda que eu ainda não consegui. Está bagunçado. Tristeza, entendeu? Você não precisa filho, ou filha mandar para o WhatsApp alguma lembrança. Está vindo assim, ó, né? Então, eu estou me sentindo muito mal mesmo, né? Assim, o fato de eu me perceber de que eu sou, a sensação que tem assim, pô, tu nasceu assim, vai ser assim para o resto da vida, cara. Né? Então, me deu uma esperança quando tu falasse muito dessa cara da homeopatia, que eu adoro a homeopatia, né? De ter uma esperança de buscar aliado ao floral, né? E acho que a partir de hoje eu vou começar a poder, né, agregar outras formas, outros florais para poder tirar isso aí, né? E realmente deve ter mexido, para mim estar se sentindo dessa forma, mexeu alguma coisa, né, que eu não estou querendo aceitar. Provavelmente eu não quero aceitar. Existe muita culpa, muita resistência, muita coisa envolvida na coisa. É bom, né, com certeza, porque tivemos dois depoimentos positivos, né? Então, comigo está assim, está bagunçado. Mas tu já está tomando? Eu estou tomando já mais de um mês, eu acho. Desde a primeira vez do outro floral, que eu mandei uma mensagem para ela. Foi engraçado. Silvana, tem alguma coisa para obesidade? Ela disse, tu aceita fazer um teste? Assim, eu aceito, estou. Né? E só que assim, ó, eu sempre nasci acreditando em mágica. Adorava ver aqueles filmes de mágica. E, ó, né? Quando eu tomei floral, eu queria mágica, gente. Não tem mágica. E eu tenho que acreditar que não tem mágica. Eu tenho que acreditar que não tem nada. É tu e tu e tu. Não tem essa. Só que está faltando ainda dentro de mim, né? Está faltando isso aí, né? Eu descobri, né? Então, isso aí. Uhum. Que a gente tem que o medicamento, ou o floral, ou a terapia, qualquer coisa vai fazer alguma coisa de fora para dentro. E desconstruir de dentro para fora é para reconstruir ou construir algo novo, para definir algo novo. Né? E quanto mais rápido a gente consegue se liberar daquilo que a gente só está resistindo, mais rápido a gente faz essa limpeza e começa a transformar o homem novo, ser novo que a gente pode ser. Né? Só que, realmente, só que eu estou perdido. Esse negócio de articulação, gente, está me doendo tudo. Já tem problema de dor. Eu achei muito interessante, além da palestra da Irevô, ter podido falar dessa questão do trabalho da homeopatia, como é que tu chama, que tu faz, que não é a pluralista. Eu achei super importante essa combinação, e que a questão da obesidade, não só pela questão minha como pessoa, mas a minha questão de experiência do consultório mesmo, ela é muito complexa mesmo, como eu acho que como ela falou, como, né, claro que não desconsiderando de maneira alguma, acho que vamos levar uma fórmula do teu floral, mas assim, de poder olhar, porque assim, a causa porque cada um come, né? Muitas vezes é importante esse olhar para dentro, que a doutora estava falando, porque quando tu fala assim, eu estou tomando, para ela, pum, já emagreceu, e para ti, por que eu continuo? Então, assim, aquela música do Cazuza, você tem fome de quê? Não é? Uma música do você tem sede de quê? Você tem fome de... Porque eu descobri assim, qual é o buraco que eu tenho, o que a comida está substituindo na minha vida, dependendo do meu momento de vida, né? Porque como tem ciclos e ciclos, é uma questão muito importante. Então, eu acho que realmente é muito complexo mesmo esse tema, muito, que eu acho que daria muitas rodas de conversa, mas foi maravilhoso. Muito obrigada. Então, vamos agora ler a descrição do floral.
emoções e obesidade. Nem toda obesidade provém de distúrbios físicos ou metabólicos. Expressivo número de pessoas são acometidas por questões emocionais que acarretam desordens como ansiedade, raiva, medo, insegurança, culpa, carência, dentre outras. Estas, muitas vezes, desencadeiam compulsões, hábitos errados, autopunição. Percebe-se que, ao equilibrar as emoções, além da retomada da autoestima, da ativação da força de vontade, ao aumento da perseverança e da persistência, que são imprescindíveis para atingir os objetivos. Sobretudo, a obesidade que surge por querer inconscientemente esconder-se através das camadas adiposas para se proteger ou não permitir que sejam notados os seus vazios, que ela estava falando ali. Vazio de quê, né? Essa fórmula floral vem prestar auxílio para que se perceba que nem sempre a fome é real e física, mas uma forma de suprir carências ou mascarar sentimentos, que a ingestão de alimentos em excessos ou de qualidades, que daí seria a escolha, né? Escolher doces, etc., e de quantidades desproporcionais, pode ser a tentativa de satisfazer necessidades internas. É muito útil para que sejam percebidos os aspectos que precisam ser preenchidos ou eliminados de nossa vida, possibilitando-se fortalecer-se e curar-se, sem buscar prazer e satisfação apenas na comida. Viram que aqui não disse vai emagrecer nem 1 quilo, nem 1 grama. Vai tratar o lado emocional, que vai dar as condições de fazer melhor as suas escolhas, de ter persistência diante de fazer uma atividade física ou de uma dieta que seja escolhida, enfim, de um tratamento, seja homeopático, seja persistência no tomar o próprio floral. E assim por diante. Eu queria me colocar à disposição do Rudinei, para depois a gente ver, pela radiestesia, que fórmulas você está precisando complementar para se ajudar nesse momento, com certeza. Tá? Então, estou à disposição depois disso. E, antes de a gente fazer o sorteio de uma fórmula, né, eu gostaria já de falar da próxima roda de conversa, que será no dia 29 de agosto. O tema vai ser fitoterapia e os florais, fazendo um paralelo entre ambas. E a pessoa que vai coordenar essa roda de conversa é uma naturopata, né, formada em naturologia, Alzira Brezola, que é a dona do sítio lá onde a gente planta as nossas flores. Tá? Ela que vai estar aqui coordenando. E, como vocês sabem que o nosso espaço é limitado, quem gostaria de estar presente, já faça logo a sua inscrição para poder ter sua vaga garantida, então. E hoje também nós temos um preço promocional da fórmula que está sendo lançada, que é a Emoções e Obesidade, e também vamos entregar aqueles que fizeram o pedido na vez passada do propósito de vida, também já vai estar à disposição hoje, e as demais fórmulas também, todas hoje estão, então, por um preço de R$ 35,00, e a Emoções e Obesidade, R$ 30,00, somente hoje. Tá? Então, vou fazer agora o sorteio, e, antes disso, já, então, agradecendo mais uma vez a pessoa que tão bem conduziu essa roda, e assim como a presença de todos vocês aqui, as contribuições que todos deram. Então, muito obrigada.